Sou professora Carisa e vamos iniciar agora a disciplina de Elementos e Projetos de Saneamento no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, Campus Mossoró. A aula de hoje vamos iniciar com o conceito do que é um sistema predial de esgoto sanitário. O sistema predial de esgoto sanitário, conhecido como sistema SPES, é um conjunto de tubulações que tem por função coletar e conduzir os efluentes gerados nos equipamentos sanitários a uma rede pública de coleta ou sistema particular de tratamento e conduzir os gases para a atmosfera e evitar o encaminhamento dos mesmos para os ambientes sanitários. O SPES coleta e destina a água nele introduzida e os despejos provenientes do uso desta água na quantidade, temperatura e maneira adequada, de forma a assegurar a qualidade da água para o consumo. A norma reguladora é a NBR 8160 da ABNT, do ano de 1999. Deverá, segundo a NBR, garantir a qualidade da água de consumo, permitir rápido escoamento da água utilizada dos despejos, minimizando depósito e vazamento, impedir que os gases provenientes do interior do SPES atinjam áreas de utilização e separar o esgoto sanitário das águas pluviais. O SPES pode ser dividido em dois subsistemas. Um sistema de coleta e transporte de esgoto, que ele é composto pelos aparelhos sanitários, como a gente vê aqui no esquema ao lado, o aparelho sanitário, aqui uma pia, as tubulações e acessórios necessários a captar o esgoto e conduzi-lo adequadamente. Temos a pia, temos o desconector, conhecido como sifão, temos aqui um ramal de descarga, aqui número 3, um tubo de queda, um coletor predial, ok? E temos também um subsistema de ventilação, que é o conjunto de tubulações e dispositivos que visam assegurar a integridade dos feixes hídricos e conduzir gás gerado à atmosfera. No de ventilação, a gente vai ter a coluna de ventilação aqui tracejada, vamos ter uma tubulação de ventilação primária aqui no 7, como também um ramal de ventilação aqui no 8. Ou seja, tanto esse sistema que sai aqui tracejado, um ramal de ventilação, coluna e o ramal de ventilação primário, tá certo? Fazem parte de um sistema predial de esgoto sanitário. Esse subsistema de coleta e transporte de esgoto contém esses elementos aqui. Os aparelhos sanitários e coletas dejetos propiciam a utilização higiênica e confortável por parte do usuário, são a bacia sanitária, o lavatório, a banheira, o tanque, entre outros. Os desconectores, que vedam a passagem de gás oriundo da tubulação de esgoto por meio de um fecho hídrico próprio, como a caixa sifonada, o ralo sifonado, os sifões, e as tubulações, que transportam os efluentes. Compreendem ramais de descarga, ramais de esgoto, tubos de queda, subcoletor e coletor. Compreende também as conexões, que são componentes que interligam tubos e aparelhos sanitários, viabilizando mudanças de direção e de bitola, como o T, o cotovelo, junção simples, curvas. Compreende caixas de gordura, componente complementar que retém a substância gordurosa contida no esgoto, que pode ser tanto pré-fabricado ou construído no local. E, por fim, os dispositivos de inspeção, que são componentes complementares que se permite ter acesso ao interior do sistema, possibilitando inspeções e desobstruções eventuais. Cabem nesta classificação os plugs e tampões, bem como as caixas de inspeção plásticas ou em argamassa. Aqui temos um esquema de um sistema de coleta e transporte, colocando aquelas informações anteriores. A gente tem aqui os ramais de descarga, aqui é um prédio com vários pavimentos, primeiro pavimento ao nível da rua, segundo, terceiro, quarto, quinto, onde eles têm os ramais de descarga, o sifão com fecho hídrico, os ramais de esgoto, que se conecta com o subcoletor de esgoto aqui, vai para um coletor, para uma caixa de inspeção e vai para a rua, o coletor público na rua. Aí temos aqui tracejado, os ramais de ventilação, que se ligam à coluna de ventilação primária, que é essa aqui,
se liga a coluna de ventilação secundária, tá certo? E pode também ser conectado também, né, a um sistema aqui, ó, de reuso, né, onde isso aqui pode ser tratado e para lavagem, tá certo? Para água de lavagem de piso e de rega de jardim, etc. No subsistema de ventilação, temos esses elementos aqui. Tubo coletor primário, né, que é um prolongamento do tubo de queda, além da cobertura do prédio com extremidade aberta para fora, para a atmosfera. Um ramal de ventilação, que é uma tubulação que conecta ou desconectou ramal de descarga ou de esgoto à coluna de ventilação. A coluna de ventilação, que é uma tubulação vertical que abrange um ou mais andares com extremidade superior aberta ou conectada a um barrilete de ventilação. O barrilete de ventilação, que é uma tubulação horizontal aberta à atmosfera na qual são conectadas colunas de ventilação. E, por fim, o dispositivo de admissão de ar, que são elementos que atenuam pressões pneumáticas envolvidas no interior das tubulações. Os esquemas, né, de ventilação podem ser variados. Aqui são os 3 principais, que é um esquema com um coletor único e uma coluna de ventilação primária, tá certo? Que esse aqui chama subsistema com coluna única. Tem um subsistema modificado com uma coluna e tubo de queda ventilado, que é isso aqui, ó, uma coluna única e um tubo de queda ventilado, que é isso aqui na linha tracejada. E tem um subsistema com ventilação secundária, né? Quando a gente tem 2 tubos de queda, né? De ventilação secundária. Então, além do sistema aqui coletor do esgoto, tem também um sistema de ventilação principal, primária, né? E secundária. Para compreender o projeto, a gente precisa conhecer essa NBR aqui, a 8.160 da BNT de 1999, né? Para evitar o retorno de espuma em edifícios de 2 ou mais andares, nos tubos de queda que recebem efluentes aparelho sanitário, onde são utilizados detergentes, deve-se não efetuar ligações de tubulação de esgoto ou ventilação nas regiões de ocorrência sobre a pressão, deve-se efetuar o desvio do tubo de queda para a horizontal com dispositivos que atenuem a sobrepressão, utilizando cuba de 90 graus raio longo, 2 cubas de 45 graus, e deve-se instalar dispositivos com a finalidade de evitar o retorno da espuma. Essa estratégia aqui é para evitar o retorno da espuma, por isso são feitos desvios das colunas para evitar isso, tá certo? Evitar essas ligações diretas e fazer os desvios para evitar a espuma. Aqui, né, a gente vê pequenos detalhes, né, de plantas, de 1 para 25, né, de banheiros, de um apartamento e de um escritório, independente de onde seja, né, as peças sanitárias, o projeto é o mesmo. Vai mudar o dimensionamento a depender se a edificação é térreo, tem mais pavimentos, que aí vai ter, né, um sistema de maior ou menor pressão. Então, deve ser previsto os tubos de queda especiais para pias de cozinha e máquina de lavar lousas, provido de ventilação primária, aos quais deve descarregar em uma caixa de gordura coletiva. Isso aqui são detalhes do projeto que é importante conhecer. Existem 2 métodos de dimensionamento de um sistema predial de esgoto sanitário. O método das unidades Hunter, de contribuição conhecido como UHC, e o método hidráulico. O UHC atribui-se um certo número de UHC para cada aparelho sanitário integrante do sistema em questão, efetuando dimensionamento de seguida. Tais unidades aparecem definidas na IBR 8.160. E o projeto hidráulico, que são utilizadas formulações específicas e métodos estatísticos para se determinar a vazão de projeto, velocidade terminal, etc. Uma vez que vazão de projeto é em função da simultaneidade do uso de aparelhos sanitários. Para o projeto de um sistema desse, concebe-se que o sistema deverá ter desempenho adequado, considerando integração do sistema com os demais sistemas da edificação, normatização e materiais disponíveis no mercado. No projeto, deverá constar planta baixa da cobertura, pavimento tipo, térreo e subsolo, apresentando as tubulações e dispositivos, planta baixa do pavimento inferior,
constando de subcoletores, coletores, dispositivos de inspeção, entre outros, fluxogramas sem escala para apresentar os componentes do sistema e, por fim, os ambientes sanitários deverão apresentar planta com traçado de diâmetro das tubulações, normalmente na escala de 1:20 e 1:25. Essa documentação também, né, deve incluir memória de cálculo, né, descritiva, especificações técnicas, quantificação e orçamento. Aqui a gente tem, né, alguns desenhos, né, de projetos de instalações, né, prediais, né, onde a gente vê aqui a planta baixa, né, da retificação, né, a planta do pavimento térreo, né, com detalhes na horizontal. A gente vê também planta de cobertura, certo? E a gente vê também um detalhe, legenda, e também deve constar também aqui abaixo, ó, os isométricos dos banheiros, da cozinha, da área de serviço, né, ou de outros ambientes que tiveram instalações hidrossanitárias. E o fluxograma é nesse modelo aqui, é um desenho bem simples, tá certo? Mostrando os fluxos, tá certo? De água quente, de esgoto, de água fria, de ventilação, entre outros fluxos que tiveram. Aqui, nesse caso aqui também tem de reuso, tá certo? Ó, para a regra de jardim e lavagem de piso, né? Porque esse projeto aqui tem um ITE, tá vendo aqui? Então, é isso, é apresentar planta baixa, planta de cobertura, né? Planta dos banheiros e ambientes que têm detalhamento de forma ampliada, com seus isométricos, e apresentar um fluxograma para encerrar um projeto dessa área, atendendo à norma. Também, se quiser, também pode fazer a modelagem, tá certo? Com toda a tubulação lançada em 3D, que ajuda na compreensão, né, para a execução do projeto. Aí, sobre o projeto, né? Temos várias recomendações, tá certo? Aqui eu listei todas as recomendações que a norma traz de forma resumida, certo? E eu vou colocar aqui para vocês terem conhecimento, né? Mas de forma bem rápida, e vocês podem ler com calma no slide disponibilizado para vocês na plataforma SWAP e Teams. Vamos lá. Primeira recomendação. Todos os aparelhos sanitários devem ser protegidos por desconectores, né, que eles podem atender, os quais podem atender apenas um ou vários aparelhos em um ambiente. As caixas sinfonadas, quando receberem águas provenientes de lavagem de piso, devem ser providas de grelhas. As bacias sanitárias já são providas internamente de desconectores, devem ser ligadas diretamente ao tubo de queda. Para pias de cozinha e máquinas de lavar louça, devem ser previstos tubos de queda especiais com ventilação primária, né, que deve descarregar em caixa de gordura coletiva. Devem ser previstos dispositivos de inspeção nos ramais de descarga de pias de cozinha e máquinas de lavar louça, né? Os tubos de queda devem ser instalados em um único alinhamento, em edifícios de 2 ou mais andares. Quando tubos de queda receberem efluentes contendo detergente, deve-se não conectar tubulações de esgoto, instalar dispositivo para evitar retorno de espuma, atenuar sob pressão, né? Isso aqui eu já tinha falado no slide anterior. O interior das tubulações deve estar sempre acessível, através de dispositivos de inspeção, devendo utilizar a caixa de inspeção quando da ocorrência de desvios, tubulação enterrada. A extremidade aberta de um tubo ventilador primário ou coluna deve elevar-se verticalmente 30 centímetros acima da cobertura. Seu terminal deve ser o tipo chaminé, T, ou outro dispositivo que impeça a entrada de águas pluviais no tubo de ventilação. Essas são as regiões de sobrepressão que tem no projeto, onde você deve evitar colocar algum tipo de instalação, né? E aonde deve você ter um cuidado maior no projeto. Todo desconector deve ser ventilado, né? A distância máxima de um desconector até o tubo de ventilação depende do diâmetro do ramal da descarga. A distância mínima deve ser pelo menos 2 vezes o diâmetro do ramal. O projeto do subsistema de ventilação deve ser tal que impeça o acesso do esgoto ao interior do mesmo e deve ser executado na vertical em uma única prumada, sempre que é possível. Deve possuir diâmetro uniforme, a extremidade inferior ligada a um subcoletor ou tubo de queda. A ventilação suplementar deve ser utilizada sempre que for superado outros vasos ligados em série. Então, por fim, né, a gente vê um esquema que utiliza todos os elementos do projeto, tá certo? No sistema predial de esgoto sanitário, tá certo? A gente vê aqui, né, os aparelhos sanitários, aqui nos banheiros, aqui também na pia, né, na cozinha, por exemplo. Aí a gente vê, aqui na pia da cozinha, no caso, né, a gente vê os ramais, os tubos de queda, com a coluna de ventilação, né,
Aí a gente vê aqui, ó, tubo ventilador primário, certo? Aí aqui caminha para a caixa de dispersão, que caminha para o coletor predial. Aí a gente vê também aqui, ó, a mesma coisa do outro lado do pavimento, né? Provavelmente tem apartamentos de um lado do outro. Essas instalações se repetem nos pavimentos, mas elas se unem aqui no subsolo do prédio, da edificação, para ir para a caixa de dispersão principal e ir para a rua, tá certo? Então, exemplificando aqui num prédio de apartamentos, a gente encerra a aula de hoje. Aqui temos as referências bibliográficas, tá certo? A Associação Brasileira de Norma Técnica, a BNT, com a norma de instalação predial de água fria, NBR 5626, a norma de instalações prediais de água quente, NBR 7198, a norma de instalação predial de esgoto sanitário e ventilação, que é a norma NBR 8160. Então aqui a gente tem as referências bibliográficas, né? A BNT, instalação predial de água fria, NBR 5626, a instalações prediais de água quente, NBR 7198, instalação predial de esgoto sanitário e ventilação, NBR 8160, instalações prediais de água pluviais, NBR 10.844, projeto de construção e operação de tanque séptico, na NBR 7.229. E tanques sépticos, unidades de tratamento complementar, NBR 3.969. Por fim, Hélio Creder, instalações hidráulicas e sanitárias, né? Um livro muito utilizado. E obrigada, né? Até a próxima aula.